Povo meu, primeiramente desculpas, fazer uma pós-rodada. Eu queria ter feito pelo menos Cruzeiro e Flamengo, só que eu sou de dormir muito cedo, gente. E quando eu durmo muito cedo, às vezes eu busco levantar, é algo que para mim, como jornalista, vai ser muito bom, se Deus quiser, até como pessoa, ir aos estádios, fazer coberturas como repórter, como comentarista, não importa, mas vai ser muito bom para mim a estádios e viver, né, a cultura dos estádios, fora estados, países, tudo que a profissão e o futebol nos proporciona, esporte em geral. Aí eu não consegui ver a partida toda, eu vi o segundo tempo de Flamengo 1, Cruzeiro 1, o gol do Arroio, do Cruzeiro, o gol do Lucas Paquetá pelo Flamengo, mas não consegui ver o primeiro tempo para explicar, para fazer um pós-jogo bacana. E ontem eu cheguei em casa e falei, pô, o meu Vasco eu vou ver, né? Mas não vi. Minha madrasta estava vendo televisão, ainda não tem televisão no meu quarto, então não consegui ver nenhuma partida ontem. Me assustei, lógico, para quem não acompanhou Libertadores e Sul-Americana ontem, com o que aconteceu em Cianciano e Botafogo, apesar de ser na altitude de Cuscos. Então, me assustei muito, mas também dá para dar uma zoadinha nos botafoguenses também. Até brincar com os botafoguenses, pô. Vocês já não vão estar igual o Fluminense, não tiveram no nosso... Não vamos se enfrentar igual eu enfrentei o Fluminense na Copa do Brasil, eliminamos eles nas oitavas. Agora, Copa Sul-Americana, vocês também já podem não estar. Fica difícil realmente do Vasco ganhar algum título, ok? Mas estão aqui para fazer a pós-quinta de Libertadores de Sul-Americana, tá? Ó, teve dois empates de clubes brasileiros e paulistas na Libertadores. Teve empate na Sul-Americana também por 0-0, né? De um clube carioca. Já tinha tido Cruzeiro e Flamengo na Libertadores 1-1, né? E teve vitória e derrota, né? Na Sul-Americana, na Libertadores, Cruzeiro 1-1, e teve vitória e derrota na Sul-Americana, derrota cachapante, né, botafoguenses? Então vamos lá, primeiramente. Vamos aos 0-0, tá? O Vasco empatou 0-0 com o Olímpia na ida na Sul-Americana, a volta no Paraguai. Rosário e Corinthians, ida da Libertadores 0-0, até meu professor de curso, Gustavo Berton, estava na cobertura da ESPN ontem. Ontem eu acordei, né? Já tinha acabado os jogos, estava na ESPN falando de uma questão no linha de passe. O pessoal estava com o Ilha Tavares comentando o racismo que o Hugo Souza sofreu, né? É torcida organizada. A gente já teve notícia de que torcedores do Internacional que bateram, e torcedores do Grêmio foram presos, foram julgados essa semana de algo em fevereiro. Agora, racismo na Argentina, eles são muito disso, né? A gente não sabe quando é racismo mesmo, quando eu mesmo, que sou negro, moro na Baixada Fluminense, né? Não ligo para essas coisas, às vezes xingar a mãe é pior e o negro acha que, né, racismo, né, alguma ofensa é pior do que xingar quem te trouxe ao mundo, ou a sua esposa, o seu filho, enfim, sua família, mas aconteceu, e que sejam punidos os argentinos que fizeram isso em Rosário contra o Corinthians. Então, Vasco 0, Olímpia 0, ida da Sul-Americana, e da ida da Libertadores, Rosário
0, Corinthians 0. Diferente do Vasco, que decide lá no Paraguai, o Corinthians decide a vaga na Libertadores aqui na Neoquímica Arena. Mirassol 1, LDU de Quito 1, gol do Carlos Eduardo. Creio que o Eduardo, que passou pelo Botafogo muito bem, pelo Cruzeiro, virou volante e hoje está no Mirassol. Mirassol 1, LDU de Quito 1. A ida da Libertadores, a volta é em Quito. E o Mirassol está se afastando também da zona de rebaixamento do Brasileirão, ok? Então, Mirassol 1 e LDU 1. O Santos venceu o Macará, tá? Na ida da Sul-Americana. Se o Mirassol venceu na ida da Libertadores, em caso o Santos venceu o Macará por 2-1. Saímos dos empates, finalmente. Teve o gol do Gabigol, teve o gol do Ilharão. Eu já vi textos no Google para fazer a pesquisa da pauta, dizendo que teve boa atuação de Neymar e Gabigol. Santos que volta ao Brasileirão no domingo, às 4 da tarde, contra o Vasco, transmissão da Globo, contra o meu Vasco. Santos que venceu o meu Vasco no primeiro turno, o Thiago Mendes e Neymar se estranham. Torcida bandidos que se dizem vascaíno foram ameaçar o Paulo Henrique, porque ele trocou a camisa com o Neymar. Então, Santos encara o Vasco, venceu o Macará por 2-1, gols do Gabigol e do Ilharão, pela pesquisa que eu fiz. E o Botafogo? Vamos falar da escala 6x1 alvinegra, que eu acho que essa aí o Botafogo, essa aí eu queria ser realmente a favor do fim, né? O Cienciano bateu o Botafogo por 6-1, gols de Matias Succa aos 18 e aos 30 do primeiro tempo. Aos 20, o Bandieira tinha feito, aos 20 do primeiro tempo, né? O Bandieira tinha feito o segundo gol, aos 35, o Martini, o quarto gol. Aí no segundo tempo, aos 18, o Bandieira fez o quinto e o Matias Succa, aos 33 do segundo tempo, tinha feito o sexto gol. E o gol de honra veio de Matheus Martins aos 4 do segundo tempo, de falta, né? Então, o Matheus Martins ainda tinha descontado, mas viria mais gols aí, mas pelo menos mais 2 gols aí do time, se eu não me engano, colombiano. Cachapante. Botafogo agora precisa de todos os clubes que estão nas competições sul-americanas, é o que precisa fazer o maior milagre. El milagre de Newton Santos, né? Vencer El milagre de Tapetinho, vencer a sua partida de volta por 5 gols para levar para os pênaltis, né? Ou de 6 para se classificar para as quartas da Sul-Americana. Como eu falei, o Botafogo poderia até ser igual o Fluminense, né? Se o chaveamento da Sul-Americana, Botafogo e Vasco se encontrassem nas quartas, nas semi ou até mesmo na final, seria muito bom para o Vasco pela freguesia que o Botafogo tem com o Vasco, às vezes até paternidade, já que os vascaínos falaram isso do Fluminense. Mas o Botafogo tem que dar um jeito aí, tá brigando pela quinta vaga ali na Copa Libertadores, via Campeonato Brasileiro, não vai cair. Franklin Carvalho, acho que não vai ter muita pressão porque foi na altitude. A altitude chuta, cruza, é tudo muito mais rápido. Mas aí a situação mais complicada é do Botafogo em questão de competições sul-americanas. Tanto a Sul-Americana quanto ele joga, como a Libertadores, ao qual ele foi eliminado na fase de pré-Libertadores, se eu não me lembro. Então, tá aí passado a pós-quinta das competições sul-americanas e vou deixar de novo
o vídeo aí do tabernáculo, quem puder ajudar. Sei que você está ajudando todo mundo com as chuvas e os vendavais que aconteceram no início de agosto, mas quem puder ajudar o tabernáculo aí, a gente está na campanha 52 dias de Neemias para a reconstrução da nossa obra do nosso templo. Para final do ano, no culto de final de ano, a gente já estrear lá de vez, com ar-condicionado, tudo direitinho, estava quase tudo pronto. Ver essa situação aí, essa peleja, então ajude a gente. Valeu, galera. Fui. Shalom, querido! Jardim Metrópolis, São João de Meriti, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Há 33 anos atrás, Deus me mandou para este lugar, para pastorear este lugar. E durante 33 anos, nós temos evangelizado este lugar, vidas têm sido transformadas, famílias têm sido impactadas, jovens têm sido libertos. E estávamos aqui na realização de um novo projeto. Já estávamos com mais de 50% da nossa obra pronta, mas, como vocês todos sabem, o Rio de Janeiro foi atingido por rajadas de vento sobrenatural, fora do natural. E assim como empresas de ônibus, postos de gasolinas, também a nossa sede aqui, que estava em obra, ela foi afetada. Como vocês estão vendo, toda a nossa cobertura caiu. E muitas pessoas que conhecem o nosso ministério estão querendo contribuir, querendo ajudar e não sabem o que fazer. Nós estamos gravando esse vídeo para passar para você os dados, para que você possa ofertar com um coração voluntário. E se Deus tocar no seu coração, você faz a sua oferta, deposita na conta da igreja e você estará contribuindo com o resgate, a restauração e a reconstrução deste lugar que Deus vai continuar usando para transformar famílias, libertar jovens e mudar a história de muita gente. Deus te abençoe desde já, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém